A paz do Senhor Jesus, amado e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra do Senhor para mim e para a tua vida, amém? Abra comigo em 2 Reis, capítulo 5, vamos orar ao Senhor? Meu Pai, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória santa de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, é o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor em capítulo 5, de 2 Reis, diz assim, a respeito de Naamã, que é curado de uma lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, Quando fala aqui do seu senhor, é ali do rei, Do exército ali assírio, do rei assírio. E de muito respeito, porque por ele, o Senhor, agora já o Senhor, o nosso Deus de Israel, o Senhor grande, o poderoso, Criador do céu e da terra, que já é com letra maiúscula aqui, dera livramento aos sírios. Então, através de Deus, ali, o Senhor usou a vida desse chefe Naamã e deu a vitória para os assírios, E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, imagina ali, um homem que tinha um poder, ele era chefe ali, ele era um chefe do exército do rei da Síria, ele era um homem conceituado, um homem que tinha financeiramente dinheiro, tinha uma honra diante dos outros homens. E agora, vencendo a guerra ali, eles saíram, as tropas, da Síria, e eles trouxeram com eles, da terra de Israel, uma menina, e a serviço da tua esposa. E ele, ali, e disse esta sua senhora, Oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, como que essa garota sabia dessa lepra, Bem provável, a cidade toda ali, os assírios não sabiam da lepra de Naamã, porque Naamã era um homem conceituado, andava vestido, ele não ia se expor às outras pessoas. Mas na intimidade daquele lar, aquela menina, sendo ainda uma escrava, uma garotinha, ela teve compaixão em ver aquele homem daquela forma, com as lepras dele. E até mesmo, ali ela teve compaixão e disse, quem dera, se ele estivesse ali diante do profeta de Deus, lá em Israel, em Samaria. Ela teve compaixão. A gente vê o nível de amor dessa menina e adoração e coração disposto a adorar ao Senhor, independente do local em que ela estivesse, independente de onde ela estava. Ela não teve medo de falar da fé dela. Ela era uma escrava, apenas uma menina, mas aquilo não impediu ela de confessar a fé que ela tinha em Deus. Aquilo não impediu ela de, mesmo saber que estava na casa de um dos homens mais importantes e responsável por ter aniquilado ali o teu povo e ter trazido ela como escrava. Imagina uma garotinha, ainda era uma menina, que foi tirada da sua mãe, tirada da sua família, mas ela ali continuava com a sua fé no Senhor. E desde o começo da Bíblia nós vamos ver que tudo tem a ver a respeito da nossa fé, até quando ali Satanás ofereceu no Jardim do Éden confrontou Eva, dizendo a respeito do fruto ali que não poderia comer. Ele questionava de uma forma em querer dizer colocar em dúvida o que Deus pode fazer, para com o homem, de que Deus estava mentindo para com Adão e Eva. Mas quando nós vamos ver que é isso que o inimigo da nossa alma quer dizer para nós. Ele quer dizer que nós não vamos conseguir, ele quer dizer que nós não vamos chegar lá, ele quer dizer que Deus está errado no caminho em que ele te colocou, ele quer dizer que a forma que Deus está trabalhando não é a correta. E isso é uma mentira do inimigo da nossa alma, porque ele vai querer agir na nossa fé, ele vai querer agir no nosso dia a dia, lançando setas na nossa mente. E a nossa mente é um campo de batalha, porque desde lá do início da Bíblia nós vamos vendo
que o inimigo de Deus, né, o inimigo da nossa alma, ele sempre quis confrontar a nossa fé. Ele quis que nós perdêssemos a esperança em Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vendo, eu não sei o que você está, né, precisando. E você olha e pelo seu olhar você não vê, não consegue entender. Mas pelo olhar da fé, creia, você está aí para ser a solução, porque você tem Deus, você tem, né, a fé, você tem esse Jesus, você tem esse poder de Deus dentro de você. Em nome de Jesus você pode tantas coisas. Você é capaz, você é amada, você é amado do Senhor. Aquela garotinha, ela poderia pensar assim: Deus me abandonou, Deus me esqueceu. E eu vim ainda parar na casa de um leproso. E poderia desejar o mal a ele, poderia desejar a morte dele. Mas tem lugares que o Senhor vai nos colocar para nos confrontar, para ver qual é o tamanho da nossa fé, qual vai ser a forma de nós olharmos para aquela situação. Às vezes é um filho que você vê ali, né, atolado numa droga, numa prostituição, e você não tá dando conta mais, e de vez em você lutar com o espiritual, você tem lutado, né, de forma errada e deixando a ira, deixando a raiva estar dentro do seu coração. Às vezes é um marido que não tem agido de forma ainda, que não conheceu Jesus verdadeiramente, que não tem sido sábio, uma esposa que não tem sido sábia, e talvez você não tenha lutado com as formas espirituais, mas aquela garota, ao invés dela lançar ira, rancor, ela deu o que tinha dentro dela. É o que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida, que nós venhamos deixar transbordar o amor de Cristo em nós, e não a ira, e não a falta de compreensão, e não o apontar de dedo. Ela, no meio de toda aquela situação, ela poderia desejar o mal e a morte ao ver aquele homem leproso, ao ver aquele homem ali mal. Ela deveria falar assim: bem feito, né? Fez isso para o meu povo, agora está assim leproso. Mas não, ela viu uma oportunidade de oferecer o Deus que ela servia, falando de que tinha um profeta que era digno, né? Que era capaz, que era usado por Deus e poderia resolver o problema daquele homem. Assim deve ser na minha e na tua vida, que nós venhamos ser luz por onde nós passarmos, que nós venhamos ser a mão estendida, que nós venhamos ser aquele que pode abraçar e dizer: olha, eu não posso, né? Às vezes as pessoas colocam a confiança deles em nós homens, mas nós homens somos falhos e impotentes, mas nós temos que sempre apontar a glória de Deus, o poder é de Deus. Eu não posso, mas Deus pode, né? Eu não consigo, mas tem um Deus que consegue, né? Às vezes Deus vai atender a oração do profeta para a pessoa, mas muitas das vezes Deus vai ter que usar aquela pessoa que está ali passando para que ela exerça a fé dela. Se você já conhece esse Jesus, né, Deus poderia usar essa garota, né, para curar Naamã, mas aqui nesse contexto não foi, né? Mas Deus usou a fé dela para direcionar esse homem. E ela foi corajosa, né? E então ali ela disse, né, que ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então, né, a esposa ali chegou no seu marido e falou: olha, tem uma garotinha aqui que você trouxe. E ela disse que tem um senhor, um profeta de Deus em Israel, que ele pode te curar. Mas aí, né, então Naamã, então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos e 10 pratas e 6.000 ciclos de ouros e 10 mudas de vestidos. Então ali ele logo já notificou, né, o rei da Síria, e o rei da Síria falou: vai, né, vai para você ser curado, né, porque ele tinha grande estima diante do rei. Então ali ele abriu e falou: olha, né, eu preciso dessa cura. Mas quando ele foi ao rei de Israel, o rei de Israel ali, né, quando ele se apresentou aquela carta dizendo que o rei assírio queria que fosse derramada a cura sobre esse servo, né, esse chefe aqui do exército, ele sentiu afronta, o rei de Israel, porque ele não podia fazer nada. Ele rasgou as suas vestes e falou: por um acaso ele quer contenda comigo, né? Já veio, já levou pessoas escravas, agora ele está vindo aqui para afrontar, né? Ele está aqui vindo para nos afrontar ainda mais.
Mas aí o profeta, né, ali de Deus, Eliseu, ouvindo falar, e ele falou que vem até mim, né? Isso só deu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava os seus vestidos, mandou dizer: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então ali Eliseu disse: olha, nunca, não fique desesperado, né? Rasgando seus vestidos, mande até mim que vocês vão ver que existe Deus em Israel. Existe Deus em Israel. Então veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e levanta-te 7 vezes e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Veja, quando ele chegou na porta do profeta, acho que ele pensou assim: o profeta vai me colocar para dentro, vai conversar comigo, né? Vai impor a mão, vai orar em mim. Mas não, o profeta só disse assim: vai e se lava lá no rio, né? Lava-te 7 vezes lá no Jordão. Vai lá pro Rio Jordão e 7 vezes se lava. Porém, Naamã ficou indignado. Aqui está dizendo na palavra do Senhor no verso 11. E ele foi dizendo para si mesmo: eis que eu dizia comigo. Ele dizia para ele mesmo: certamente ele sairá, né, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre os lugares e restaurará o leproso. Então ele pensando assim: olha, ele vai vir, ele vai orar em mim, ele vai pôr a mão em mim, ele vai fazer algo, né? E eu vou ser curado. Muitas das vezes a pessoa quer essa atenção, né? Porque ele era um chefe ali do exército assírio, mas a maior lepra dele era o orgulho. E era necessário esse orgulho desse homem ser quebrado. Era necessário ali ele que era tão cheio de honrarias, né? Por onde ele passava e de repente diante de um servo do Senhor, ele ia ter esse orgulho, essa lepra dele quebrada, né? Esse orgulho ia ser quebrado. Era necessário o orgulho de Naamã, era a maior lepra que existia nele, a causa da lepra dele era o orgulho, né? E então, não são porventura Abana e Farpar nos rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Então ele dizendo que em Assíria ali tinha rios, né, melhores, mais limpos do que o Rio Jordão, né? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com a indignação. Ele foi ali murmurando pelo caminho. Poxa, no meu país tem águas muito melhores, tem coisas muito melhores. Por que eu tenho que engolir essa água suja? Por que eu tenho que passar por isso? E muitas das vezes o Senhor vai nos provar para quebrar o nosso orgulho, né? Aonde é necessário quebrar o orgulho, o Senhor ele vai nos moldar ali. E não tem como, nós temos que fazer o que Deus manda. Então chegaram-se a ele os seus servos e falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não irias fazer? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então até os servos dele ali olhou e viu que ele estava indignado de uma forma errada e disseram: olha, mas se esse profeta não pedisse algo muito mais difícil, você não iria fazer para conseguir a sua cura? Quanto mais ele se lavar. Nós temos que todos os dias nos lavar no Espírito Santo de Deus, todos os dias nos purificar pedindo perdão e a misericórdia do Senhor. Todos os dias não fugirmos da presença do Senhor, mas colocarmos ali o que dói em nós, o que precisa ser moldado, como que o Senhor precisa trabalhar em nós e deixar a água do Espírito Santo de Deus nos lavar. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Ali ele teve que quebrar o orgulho dele, descer 7 vezes. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Então nós precisamos, muitas das vezes, pedir para que Deus nos perdoe, nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Humilhar, né? Ali nos humilharmos diante do Senhor, pedindo: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, mas quebra o meu orgulho. Que eu venha aprender, Senhor, a
te respeitar, a respeitar as suas ordens, as suas pequenas ordens, Senhor. Que eu aprenda a ouvir a tua direção, que eu aprenda a esperar o teu tempo, meu Pai. E assim o Senhor vai poder fazer nas nossas vidas. O Senhor é Deus de grandes coisas. Ele pode nos direcionar para grandes coisas, mas primeiro Ele vai querer trabalhar o orgulho. Primeiro Ele vai querer trabalhar o orgulho. Aqui nós temos, né, continuando lendo o capítulo 5, você vai ver, tem grandes lições. Até aqui já foram 3 lições, né? Uma que aquela garotinha, ela poderia ter o rancor dentro dela, ela poderia ter a raiva, a ira dentro dela, mas ela preferiu mostrar a fé no Deus que ela servia, a confiança de que Deus estava guardando ela. E nós vemos aqui o rei de Israel, onde ele esqueceu que Deus era o Deus da nação, que Deus estava com aquele povo, e ele se desesperou. E nós vemos aqui o profeta se posicionando e dizendo: olha, não fique assim, perturbado, envia até a mim. Já 3 lições. E depois a indignação de Naamã, porque ele queria receber honrarias, e não foi isso que ele recebeu do profeta, ele só recebeu uma ordem: vai e lava-te, né? Vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Nós aprendemos que também até mesmo os servos dele ali começou a perceber o orgulho de Naamã, e era isso que Deus queria quebrar. Eu não sei o que você precisa, não sei o que você está passando, se você é essa garotinha que está vendo um problema, e pode ser você esse canal de bênção a oferecer esse Jesus que cura, sara e transforma, né? Para uma pessoa que está com o coração duro, orgulhoso, né? E precisa desse orgulho ser quebrado. Mas eu quero dizer uma coisa: não deixa, não retroceda a tua posição talvez de escrava, de certa forma, de uma vantagem, né? Estar em uma desvantagem, em uma situação, não te dá o direito de negar de falar desse Jesus. Né? Não nos dá o direito, a situação em que nos encontramos, de deixar de falar do amor de Cristo. Nós vemos aqui que essa menina, uma grande prova de amor e fé e confiança que Deus era com ela. Era ela continuar a servir a Deus. Ela estava em uma posição ali de escrava, mas ela não deixou de ser filha do Senhor. Ela não deixou de ser serva, ela não deixou de servir e glorificar o nome do Senhor. Que nós não venhamos deixar a fé, que nós não venhamos deixar, né, o amor de Cristo, mesmo nos momentos de dificuldades. Porque Deus sempre nos chamou para sermos fortes e não sermos covardes, né? Porque nós não podemos pregar um Deus só de prosperidade e bênção, mas Deus quer forjar homens e mulheres, assim como essa garotinha, com uma fé inabalável, uma fé que não abria mão, independente da situação que ela estava. Dias vão chegar nas nossas vidas, dias vão chegar até a vinda de Cristo, em que nós vamos ter que tomar as decisões de qual lado vamos querer estar. E nós vamos ter que expressar a nossa fé, independente do lugar e das situações em que vamos nos encontrar. Mas o Senhor está dizendo que Ele é conosco, que nós venhamos ter um coração voltado e alicerçado na palavra do Senhor. A palavra do Senhor salva, cura, edifica e transforma. A palavra do Senhor é pura e verdadeira. Nosso Senhor, desde o começo até o fim, Ele está, né, nos direcionando, na palavra dele está se cumprindo. E nós vemos as coisas do Senhor se cumprirem. Nós vemos que aonde não havia vida, como lá no Mar Morto, agora já tem vida, né? Já está se abrindo ali aquelas bolônias que eles falam, né? Que é aquelas crateras, aonde o sal vai sendo disperso e de baixo vai surgindo a terra fértil, né? Aonde vai surgindo os rios, aonde vai surgindo vida, aonde já tem peixes, né? E era coisa improvável ao homem. Então, nosso Deus é Deus de maravilha, é Deus de coisas grandiosas, é Deus de coisas que para nós podemos olhar e falar: está seco. Não, está improvável, parece que está indo na direção errada. Mas para o nosso Deus é um milagre, porque assim o nome dele é glorificado. Assim como era na vida de Naamã, era uma coisa tão simples que ele ficou ali indignado porque era uma água não tão limpa. Então o Senhor, ele quer quebrar o nosso orgulho. Ele vai fazer da forma dele para mostrar que ele é Deus, mas que nós não venhamos retroceder, mas venhamos estar firme na nossa fé em Cristo, que nós venhamos estar confiante que Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida. Amém? Aleluia! Então ele desceu e mergulhou e ficou limpo como um menino, né?
Então voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva e veio, pois, diante dele e disse: Eis que tenho conhecido em que toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do meu servo. Então ele voltou agora reconhecendo que somente Deus de Israel era Deus verdadeiramente. Ele então ali volta ao profeta e oferece bênçãos, oferece ali, né, riquezas, né, ali para o profeta Eliseu. Mas Eliseu não quis, porque quando é cura, quando é libertação, não se pode cobrar, porque de graça recebemos o dom, de graça nós vamos dar, né? Então, não se cobra aquilo que é bênção, unção, aquilo que é cura, aquilo que nós já recebemos, nós não vamos cobrar para mostrar, para dar, para ensinar. É isso que o profeta estava nos direcionando e mostrando, por isso está aqui registrado. Porém, né, ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, Eliseu dizendo, que não tomarei, e estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Então ali ele insistiu, né, para que Eliseu pegasse aquelas coisas, aqueles ouro, aquelas coisas que ele estava lhe dando, aqueles vestidos, que na época as vestes eram coisa cara de se fabricar, mas ele não quis. E disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um cujo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então Naamã, vendo que ele não ia receber mesmo, né, que ele fez de todo o coração pela fé, ele pediu uma coisa ao profeta: me dá aí um pouco dessa terra de Israel, desse país, para mim, né? Porque eu nunca mais vou oferecer sacrifício a outros deuses. Ele queria aquela terra para ele fazer um altar para o Senhor, né, na onde ele morava na Síria. Então ele disse ali: nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Então agora ele já reconhecia Deus como o Senhor da vida dele. A gente vê que a humildade daquela garota em não desejar o mal salvou uma alma que estava em orgulho, mas era necessário ela ser humilhada diante da potente mão do Senhor, diante do profeta. Então ali ele pediu aquela terra, reconhecendo: eu quero lembrar que o Deus desse lugar é o Deus da minha vida, né? É o meu Senhor. Então ele já começou a pedir: nisto eu peço que o Senhor, a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para adorar, agora ele dizendo: olha, eu peço ao Senhor, o Deus Criador, que me perdoe, que quando eu entrar com o meu Senhor, com letra pequena, que era o chefe dele, o rei da Síria, entrar na casa de Rimom, que era para adorar um deus, né, pagão, que ele encosta na minha mão e eu também tenha que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Então ele pedindo: olha, eu vou ter que entrar com o meu Senhor, o meu chefe, dentro do templo onde ele adora ao Deus dele. Mas quando eu tiver que prostrar junto para ajudar ele a se levantar, porque ele tinha que se prostrar um pouco para levantar o rei, que Deus perdoasse ele, porque ele não estava fazendo aquilo de coração para adorar ao rei, né? Aquele Deus Rimom. Ele estava ali só para ajudar o patrão dele. Era isso que ele estava dizendo. E ele lhe disse: vai em paz, e foi-se dele a uma pequena distância. Então, esse homem foi curado totalmente. Nós aprendemos que essa alma foi salva e resgatada. A fé dele foi voltada para o Deus poderoso e santo, o Criador do céu e da terra, devido à fé grandiosa de uma escrava, uma serva de Deus, uma filha de Deus, que se encontrava em uma situação, numa posição de escravidão. A situação em que nós nos encontramos no momento, não é o resultado da nossa vida, né? Não é o que define a nossa vida, não é o que vai direcionar o nosso servir a Deus ou não. Nós vemos que Paulo, João Batista, muitos outros, né? Jeremias, que se encontraram muitas das vezes presos, né? Eles não deixaram de falar do amor de Deus, eles não deixaram de profetizar sobre a vinda do Messias, eles não deixaram de falar
o que Deus ia exercer sobre a nação. Isso quer dizer, a nossa situação no momento não impede de nós falarmos de Cristo. A situação que nós podemos nos encontrar de uma forma escravizada, né? De alguma forma que você não tenha uma vantagem, mas em desvantagem, isso não te impede de falar do quanto o teu Deus é grande, né? Porque nós temos boca, nós temos testemunho, nós podemos falar, olha, eu não posso, mas Deus pode. Aquela menininha poderia ficar com medo, aquela garotinha, e dizer assim, quem vai me ouvir, né? Na mente dela. Quem vai me ouvir? Eu sou uma escrava. Eles vão falar, nossa, se esse Deus teu é tão poderoso, por que você está aqui? Mas não, ela passou por cima de tudo aquilo e ela entendeu dentro dela, é um propósito, né? Existe um Deus, a minha situação aqui não quer dizer a respeito da minha vida com Deus, não quer dizer a respeito do destino em que vou ter, né, com o meu Deus, independente da situação em que eu me encontro. Meu fim vai ser com Deus. A glória está em Deus. A minha fé está alicerçada em Deus. Ela foi fiel até o fim. O que o Senhor está dizendo, a situação em que você se encontra nesse momento, ela não é o que você realmente é. A situação que você se encontra não é o que você é. Você é o filho amada do Senhor. Você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa que tem o brilho do Espírito Santo de Deus. E não permita setas malignas vir sobre a tua mente, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não vai conseguir alcançar. Aquela garota, ela entendia que Deus pode todas as coisas. Bem provável, quando ela viu aquele homem leproso, ela viu ali a oportunidade de Deus resgatar aquele homem, que ela viu um propósito de Deus em todas as coisas. Entenda, as situações em que você está, não murmure, mas oferece o Deus que você serve. Situações que você possa passar, não fale que está perdido, mas fala que tem um Deus poderoso e santo que pode todas as coisas. Um Deus que cura, assim como ele curou Naamã. Talvez Deus vai te colocar diante de pessoas orgulhosas que vai precisar passar por situações em que você vai falar assim, olha, existe um Deus que cura, salva e liberta. E você vai ver o agir de Deus, você vai ver esse leproso ser curado. Talvez você seja esse leproso que precisa dessa cura. Talvez você seja esse leproso, né, que precisa ser liberto. Então, eu digo hoje, no nome de Jesus, não desanime, não para. Não sei se é orgulho, não sei o que foi que te feriram e você precisa humilhar diante da potente mão do Senhor. Reconhecer Deus como o Senhor da sua vida. Ali, aquela garotinha, ela tinha fé em Deus. Ela tinha fé que Deus ia livrar ela daquela situação. Ela tinha fé de que era um propósito de Deus na vida dela estar ali. E quando ela viu aquela situação daquele homem, onde era impossível a muitos, ela falou assim, eu tenho um Deus que pode curar. Eu conheço um profeta de Deus que pode curar, se ele for até ele. Veja, vai ter situações em que você vai ser posta, que aos olhos humanos vai parecer que é um impossível, mas é a estratégia de Deus para que o nome dele venha a ser glorificado através da sua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida. A situação em que você encontra não define o que você é, né? A situação em que você está não define a sua fé, mas exerça ela com amor e com alegria. Deus te ama e Ele tem muito com você. Ele quer fazer através da sua vida. O Senhor te ama muito, muito, muito. Não fique olhando para a circunstância, mas pergunta, Senhor, qual é a direção que o Senhor quer me dar no dia de hoje? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.